Gente, olha só, são 12 horas e 34 minutos, já voltamos com o balanço. Todos nós estamos acompanhando, sem exceção, essa coisa muito séria, muito polêmica. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu, a maioria, pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal no país. Mas aí você se pergunta, e eu também me pergunto, o que significa isso? O que isso significa? O que estava lá em julgamento e segue hoje também com relação à quantidade da maconha? O que motivou esse julgamento? Despenalizar. O que é isso? Despenalizar. Descriminalizar. Os verbos são complicados. Legalizar. Vamos entender mais sobre a questão mais polêmica dos dias atuais, ao lado do aborto também, porque é importante para nós sabermos disso, né? Também com relação ao aborto. Nós estamos com Maurício Yunes e Maurício Leão, que está aqui com a gente também, né? Conversando. Lobo, eu falei Leão? Eu falei leão mesmo? Falou. É ato falho, né? O ato falho significa que eu pensei no leão. Nós estamos em que câmera aqui? Posso estar na 3 aqui? Ah, sim. Agora ficou legal, enquadrou melhor. O nosso Maurício Lobo, advogado, e o nosso prezado Coronel Maurício Yunes estão conversando aqui com a gente a respeito, e já pergunto logo de início. Pessoas pobres, o que vocês acham disso? Elas são penalizadas, elas são presas como traficantes. E aqueles que têm maior poder aquisitivo, aqueles brancos, caucasianos, eles são presos como apenas usuários. Isso é fato ou é um boato? Isso é verdade ou não tem relação nenhuma com a nossa realidade? Boa tarde, Maurício, e boa tarde, Maurício. Boa tarde, Sérgio. Tudo bom? Boa tarde, Sérgio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com você, com o Coronel Yunes. Existe esse preconceito, afinal, ou não? Vou deixar o doutor Maurício começar, né? Veja, Sérgio, isso é uma verdade, um preconceito. Primeiro, a gente precisa lembrar que a questão da maconha no Brasil, ela é introduzida no Brasil através dos escravos e dos marinheiros portugueses. E toda a política antidrogas no Brasil não é contra as drogas, é contra as pessoas que fazem o uso das drogas, que são pessoas pretas, pobres e periféricas. A abordagem policial, né, que é feita na periferia, nos grandes conjuntos habitacionais, não é a mesma abordagem policial, não é a mesma ação policial num condomínio de luxo. Então, é importante a gente que tenha essa clareza que a distinção de traficante para usuário, né, deixando na mão da autoridade policial, cria essa grande distanciamento da realidade e gera um encarceramento em massa. A autoridade policial, ela já é preconceituosa, então, na sua afirmação? Ela já age pelo impulso preconceituoso? Veja, o policial, ele é preparado, ele é treinado para combater o crime. Sim, sim. Você não vê, por exemplo, há pouco tempo atrás, a gente viu aquele caso da Polícia Federal, que a matéria de direitos humanos foi retirada do curso de formação dos policiais rodoviários federais. Então, a formação do policial, às vezes, falta essa compreensão dos direitos humanos, dos direitos constitucionais. Você se refere ao Genivaldo. Genivaldo, no mês de maio do ano passado. Então, nós tratamos de uma Polícia Rodoviária Federal, não era qualquer polícia. Então, se a Polícia Rodoviária Federal não trabalha o tema dos direitos humanos, né, que deveria, imagine como é que é esse reflexo no Brasil. E, Coronel Yunes, é assim mesmo também? Você concorda? Infelizmente, existe essa a gente disparidade? tem que dizer que não. Doutor Maurício tem um grande equívoco nas colocações. Primeiro que o policial ele é treinado para proteger a sociedade. Essa é a dinâmica. Qualquer formação que o policial ele venha a realizar é para a defesa da população e defender a legislação vigente. Aqueles que estejam à margem da lei e cometam algo que não está dentro da lei serão punidos na força. Quando a gente fala com relação à maconha, é muito simples a gente compreender essa situação. Se perguntar hoje dos 5.070, 5.500 homens que estejam presos no sistema penitenciário, quantos estão por pequena quantidade de maconha? Então, nós primeiro precisamos ter dados estatísticos para fazer qualquer pré-julgamento. No mais, o que a gente entende da maconha? O senhor que está em sua casa, que seu filho está na escola, quem vende a maconha e a quantidade que o Supremo, de forma errada, equivocada, porque o Supremo não foi feito para legislar. Ele foi feito para julgar as leis que são realizadas pela nossa Câmara ou pelo nosso Congresso, neste caso. Então, o primeiro grande equívoco de tudo isso é o Supremo Tribunal Federal fazer legislação. Ele não deve e não pode, Serginho, legislar. O que tem que acontecer é que a lei seja feita e aí sim o judiciário.
cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que... Isso é democracia. Passado disso, não é mais democracia. Agora, quando a gente... sim, então o judiciário está errado também nesse claro, aspecto. Ele estabelecer todo esse conjunto de regramentos no que se refere à maconha. Uma outra coisa muito séria, a maconha realmente vicia? A maconha é, como a gente ouve, a porta de entrada para outras drogas todas ou não? Ou é uma coisa bem lightzinha, tranquilo, você pode administrar tranquilamente? Serginho, a porta de entrada para as drogas no Brasil é muito óbvio que é o álcool. Em toda esquina se vende álcool. E a gente não vê dono de bar trocando tiro um com o outro por conta de cliente. É interessante que o Coronel Yunes ele fala em dados e fala em equívoco, mas eu vou trazer um dado muito importante para ele e para quem está em casa. Hoje existe praticamente quase 50 mil pessoas, cidadãos brasileiros, encarcerados por portar quase 25 gramas em média. Sabe qual é o custo desses 50 mil pessoas encarceradas? Sim. 1,5 bilhão. Então, quando a gente traz esse custo e a gente vê qual o valor médio de investimento para combater, para manter-se encarcerado no Brasil, que custa em média 50 mil, e se investe apenas, Coronel, 5 mil em educação, a gente vê que o Supremo Tribunal Federal ele está alinhado com o mundo. Descriminalizar o uso pessoal da maconha é trazer uma realidade que existe no Brasil, que existe no mundo. Outra coisa, em nenhum momento está se dizendo que você pode sair consumindo maconha em local público. Essa votação também traz esse ponto, que se só pode usar, né, em locais reservados, como é com o tabaco. Sim, né? Sim. Agora, Coronel Yunes, então a maconha seria até mais, digamos assim, muito melhor para a nossa nação não prender quem fuma maconha, no entendimento do Dr. Maurício? Isso é um grande equívoco. Quanto é que vale uma vida? Se pergunta para a sociedade. Quem mata é quem utiliza a droga. Quem furta ou rouba o celular é quem, em algumas das circunstâncias, utilizou-se a droga. Até porque, uma questão estatística de 70% a 80%, a violência em nosso país ela está vinculada, o homicídio está vinculado ao tráfico de droga. Então, achar que liberar a droga, que aquele jovenzinho que esteja na escola possa comprar a droga, nós estamos criando uma população literalmente doente. Ao invés de se liberar 60 gramas de droga, deve-se liberar livros. A gente só vai mudar a nação com educação, não fazendo com que essas crianças, esses adolescentes ou mesmo homens, né, estejam na utilização da maconha. Ele vai utilizar a maconha, na sua grande parte, para a prática de delitos. O que nós temos que analisar são as consequências que a utilização da maconha faz, diferentemente se ela for utilizada no uso medicinal. Aí vai ter o devido controle do Estado. É muito diferente. Agora, querer impor para a população e achar quanto é que vale uma vida, você que perdeu o seu parente por um disparo de arma de fogo porque perdeu um celular, e aquele indivíduo, aquele marginal, né, que utilizou-se da maconha para a prática do delito. E aí, será que 1 bilhão? Eu acho que nós deveríamos gastar, era 50 bilhões quando se diz em prevenção. Não se faz segurança pública fazendo exceção daqueles que queiram ser criminosos. A regra é o contrário. A verdadeira justiça está em tratar com desigualdade os desiguais. Então, aqueles que estejam à margem da lei, eles precisam literalmente ser sancionados. Nós permitirmos que as pessoas possam utilizar, nós vamos estar dando para elas, Sérgio, um cheque em branco para que elas possam cometer algum delito e a desculpa vai ser, mas o Estado liberou para mim 60 gramas. E Coronel, esse é o grande problema. Entendi. Agora, uma outra premissa interessante, doutor Maurício e Coronel Maurício. A maconha financia as organizações criminosas? É lógico que financia. O crime organizado precisa desse dinheiro? Que o usuário que é preso e é inserido no sistema carcerário, que não recupera ninguém, é depósito de gente humana. O coronel sabe, ele acompanhou várias vezes, ele já teve em presídio. Você pega um jovem de uma comunidade, coloca dentro de uma cela, ele é recrutado pelos narcotraficantes e pelos narcos milicianos. Sabe por quê? Porque é o mesmo Estado que prende, não é o Estado que trata a pessoa com dignidade, que não recupera a pessoa. Então, é muito interessante quando a gente fala a maconha banca, o crime organizado ele banca. O debate aqui não é sobre drogas. O debate aqui é se nós queremos regulamentar
uma atividade e o Estado arrecadar imposto e investir em educação. E investir em saúde. Doutor. Porque o debate das drogas é o debate da saúde pública. Eu pergunto aqui, o senhor sabe quantos CAPs existem no estado de Sergipe? Que não funciona. 32 CAPs. Concordo com o senhor plenamente. Não, 32 não, 42 CAPs, pública. coronel. Escute, em 75 municípios, apenas 42 têm CAPs. Drogas, o problema de drogas não é de política criminal, é de saúde pública. Coronel Nós Nunes, precisamos ter psicólogo, psiquiatra. Nós não temos. O crime organizado está comemorando essa situação Claro toda que agora? O Tá crime soltando organizado, fogos. o tráfico de droga hoje patrocina o assalto a agências bancárias, a tomada de cidades. É o tráfico de droga que fornece as armas. Isso é uma loucura quando alguém que não tenha conhecimento da prática, da dinâmica, do que passa na rua, achar se o problema que nós temos hoje é a questão dos CAPs não funcionar, nós não vamos resolver liberando, nós vamos resolver investindo nos CAPs. A regra é o contrário, nós não podemos aumentar a população de pessoas que vão ficar literalmente doentes mentais. Quem é que não sabe? Qualquer médico que estudou e sabe da situação, que quanto maior o consumo de droga para aquele jovem, para aquele adolescente, mais debilitado ele vai ficar. O que nós temos que dar ao jovem é conhecimento, é educação, não fazer ele ficar bobotizado por causa de... E outra coisa, nós temos que ter uma situação bem clara. Se você abrir o Google, vai continuar sendo maconheiro. Maconheiro vai continuar sendo, não mudou absolutamente nada. A classificação não vai mudar? A classificação, maconheiro é maconheiro, é aquele que consome a maconha. Usuário recreativo de cannabis sativa. Então, né, se você colocar no Google aí, qualquer cidadão vai colocar essa nomenclatura. Então, o que nós precisamos fazer, realmente, concordo quando ele diz, precisamos investir no CAP, mas não é porque não se investe que vai se liberar. É um ledo engano. Quem sofre, quem sabe da situação é quem está na rua. É o policial que está fazendo. Qual é a vantagem para a liberação da droga? Sim. Nenhuma. Então tá, mas olha, para a gente se encaminhar até, vamos aqui para me abre na aqui, por favor, ó. Aí sim. Hoje o STF, a gente se encaminha para esse debate que levaria isso aqui, pelo menos, junto com o doutor Maurício e o coronel Yunes, horas a gente conversando, mas a gente precisa alinhar e se encaminhar para o encerramento. Por quê? Hoje o STF define a quantidade da maconha, hoje, nessa tarde, a quantidade da maconha que vai diferenciar o usuário do traficante. Agora vamos aqui para a câmera 3. Pergunto tanto para o doutor Maurício para o coronel. Isso resolve mesmo? Tem como a gente se definir? Olha, eu já vi tantos gramas, não sei quantos gramas, 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas, 60 gramas. Não fica confuso isso? Eu penso na nossa população entendendo essa quantidade de maconha a ser consumida. Vai ter que andar com a balança, né? Então, o policial anda com a balancinha eletrônica agora vai e coloca pesar, ali... Porque se conduzir para a delegacia e não tiver as 60 gramas... Você está falando sério ou está brincando, Gordon? Não, estou falando porque sério. Precisa do... Vai precisar, porque não se você conduzir alguém para a delegacia, você está cometendo abuso de autoridade. Sim. Né? Como é que uma pessoa vai ser conduzida com a quantidade menor? E vamos ser práticos e objetivos. A única razão de tudo isso não são as 60 gramas. É para daqui a 1 ano, 2 anos, liberar 1 quilo, 2 quilos e fazer com que a droga seja literalmente liberada. Você que tem a sua família... que pretende crescer a sua família, liberar droga em qualquer quantidade não é a solução. Ao contrário, nós vamos aumentar a violência e vamos crescer, fazer com que um exército de adolescentes que precisam de livro, de escola e de educação vão aprender a fumar maconha, vão ser maconheiros. Enfim. Doutor Maurício, você vai encerrar conosco, mas tem uma coisa interessante até que o coronel Maurício nos apontava. Esses, digamos que sejam os 60 gramas. Eu soube que um baseado, ele vai pesar em média 1 grama. Um baseado, né? Tamanho médio, enfim, eu não sou consumidor, mas tenho a noção do tamanho. É isso aqui, assim, colocou ali 1 grama. Seriam 60 baseados para que você consumisse. Está de bom tamanho, doutor Maurício? Olha, esse quantitativo ainda não foi definido pelo Supremo. Então, está para ser definido. Também existe a possibilidade de 60 os estudos ou 30. falam 30 baseados? Em média seria 40 gramas. 40 baseados? 40 baseados. Está de bom tamanho para o consumo? Bem, se uma pessoa normalmente consome 3 baseados, 4 por já dia? Fica doidão, com 40 nós vamos matar, né? A fala do coronel é uma fala que não está ancorada na realidade, na ciência. Doutor Maurício, o que a gente sabe é que o viciado em maconha não é como o mesmo viciado em álcool, que ele é compulsivo. Isso aí é ciência. Eu faço consultorias para institutos de pesquisa. Quem usa maconha tem um limite, né, como o álcool,
que você usa até cair, mas usar álcool até cair, que é uma droga lícita e de bom costume, a gente vê todos os dias na TV cantores sendo patrocinados a virar 1 litro de cachaça. A gente vê diariamente o consumo indiscriminado de açúcar. A gente vê diariamente o consumo indiscriminado de refrigerante, de comidas industrializadas. Quando a gente traz para o debate da maconha, tem um reflexo sim na política criminal, tem um reflexo sim para as comunidades da periferia, para as pessoas de origem pretas, que são aquelas que são descriminalizadas. E o Supremo Tribunal está correto. O Estado, coronel, o senhor precisa entender que o Estado ele é laico. A minha opinião, o meu segmento religioso não deve intervir. O que o Supremo está fazendo é que os políticos brasileiros foram omissos, que é não debater a questão da política das drogas como precisa ser debatida, como uma política de saúde e não de encarceramento de massa, não colocando pessoas para serem recrutadas para o tráfico e os milicianos e, acima de tudo, uma guerra que o senhor mesmo disse, que mata pessoas inocentes, não mata só traficantes, mata policial e mata aquela pessoa que não tem nada a ver. O Supremo agora precisa fazer o papel dele, que não é o papel do político. O político ele vai para a urna, ele tem que agradar um público dele, o Supremo não. Ele precisa decidir, e ele decide com dados da política criminal. A maconha hoje não é a porta de entrada para as drogas. Vamos encerrar. Nós precisamos combater o quê? É o tráfico. A nossa polícia tem capacidade de se envolver com inteligência. Muito rapidinho. Não pegando usuário de maconha e encarcerando em massa. Ou então, muitos morrendo de confronto. Concluiu, doutor, concluiu. Por gentileza, coronel, rapidinho. Uma coisa bem objetiva. Nós não podemos dar licença para que as pessoas usem a maconha para matar. Porque se a gente sabe, se o tráfico de drogas está envolvido nisso, se 3, 4 cigarros, imagine 40. Vamos fazer aqui uma... Então, o que interessa simplesmente é a comercialização, a quem vai interessar. Se a gente sabe que é tudo de negativo, essa história de dizer, isso, resolva os problemas, vejam as causas. Nós temos mais do que nunca que proteger adolescentes e jovens e não liberar maconha. Se essa for a dinâmica de um Estado, o Estado ele é protetor. Ele não pode jamais ser incentivador da utilização de uma droga que vai acabar com a vida das pessoas. Maurício e Maurício, olha só, é importante demais ter a presença de vocês. Obrigado. Quanto é importante, quanto faz bem esse exercício democrático em ouvir duas opiniões de pessoas altamente qualificadas. Doutor Maurício Lobo, é um prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua presença. Coronel Nunes também, muito obrigado. E continuaremos atentos a todas as questões polêmicas que mexem com a atenção da nossa população e estaremos debatendo aqui também no nosso Balanço Geral, ok? Muito obrigado, coronel. Muito obrigado, doutor.